E aí, pessoal, tudo bem? Bom, há mais de 50 anos não se faz tanto gol no futebol europeu quanto se tem feito hoje. Esse número foi levantado pelo site FutRankings, um blog de estatísticas de futebol mantido pelo Tomás Rodrigo Alves, colega do site Trivela, trabalhei com ele muito tempo, um grande amigo, e ótimo aí no uso de dados para interpretação do futebol. E ele fez um levantamento aí da média de gols das ligas europeias na temporada 18-19 e da Champions League dessa temporada 18-19. E para mostrar também, para comparar, colocou também a média do campeonato chinês e da Major League Soccer e do campeonato brasileiro de 2018, temporadas já completadas. E nesse levantamento mostra que desde a temporada 65-66 a média de gols não é tão alta na Europa, o que vai muitas vezes contra alguns estereótipos que a gente tem na mídia e na torcida de que o futebol de antigamente tinha muito gol, o futebol de hoje não tem mais tanto gol assim. Não é verdade. O futebol de hoje tem muito gol, sim. O futebol de hoje é muito bom de ver. A gente está vivendo um momento muito legal do futebol mundial, aí de ver muitos lances espetaculares, muitos gols, jogos com placares cheios, mais do que acontecia, por exemplo, nos anos 80 e 90, que foi a época em que eu cresci acompanhando futebol como criança e adolescente. O futebol teve o seu período mais baixo de produtividade ofensiva. Era um futebol muito mais defensivista, em que as defesas tinham muito mais sucesso do que os ataques aí nesse eterno duelo de qualquer esporte, O futebol dos anos 50 realmente era uma festa de gols, Futebol dos anos 40, dos anos 50. As Copas do Mundo com maior média de gols são as de 54 e 58, mas já nos anos 60 a tendência começou a baixar e a gente vê com esse dado que realmente no meio dos anos 60 já começou a se fazer menos gols do que acontece hoje. Aí, tem alguns números aqui, eu peguei aqui, vocês não vão ver, mas eu vou... Tá tudo no link, aqui é a página do FutRankings, tá? Tá aqui, mas assim, o campeonato holandês, média de 3,467, 3 gols e meio. O campeonato alemão, 3,180. Champions League, 3,935, quase 3 gols, 2,935, quase 3 gols. Campeonato inglês, 2,821, também igual, 2,8. Daí pega o campeonato italiano, 2,682, 2,7 quase. Campeonato italiano que tem fama de ser um campeonato retrancado, 2,7. Campeonato mexicano, 2,680. Campeonato espanhol, 2,587, 2,6. O italiano tem saído mais gols que o espanhol. Campeonato brasileiro, último lugar aqui na fila, último, 2,184. Campeonato argentino, penúltimo da lista, 2,212. O FutRankings ainda levantou a tendência de gols e como essa média de gols vem crescendo constantemente e sustentavelmente desde 2006-2007. Desde 2006, 2007, a quantidade de gols no futebol mundial começou a crescer. E a gente vê isso. A gente vê isso em Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2006 e de 2002 e 2006 foram muito defensivas. A Copa de 2010 ainda foi bastante defensiva, mas já começou a sair mais gols. E a de 2014, no Brasil, teve muito gol. Foi a Copa com mais gols em número absoluto, empatado com a Copa de 98. A Copa de 2006 foi a segunda de média de gols mais baixa, só perdendo para a Copa de 90, que foi o auge daquele período das defesas dos anos 80 e 90 que eu falei. Então, tem acontecido muito gol. Vocês jovens que estão acompanhando o futebol de hoje podem se gabar disso, de estar vivendo uma grande era do futebol mundial. Mas tem algumas coisas interessantes aqui apontadas. Primeiro, por que o futebol brasileiro fica tão mal nessa média, 2,184? Bem, para chegar a isso, a gente precisa descobrir o que está acontecendo no futebol mundial que aumentou tanto a quantidade de gols. Tem alguns fatores, primeiro que os esquemas táticos mudaram e começaram a tornar estratégias ofensivas mais, mais bem feitas, mais bem elaboradas, que conseguem ter mais sucesso ao enfrentar defesas muito bem postadas. Isso não aconteceu, por exemplo, nos anos 80 e 90. Nos anos 80 e 90 as defesas venciam muitos ataques, jogou 1-0, 2-1, 2-0, assim, era muito comum. Hoje, por exemplo, o Barcelona aí, às vezes mete lá 8-0 no Osasuna, o Real Madrid mete 10-0 no Rayo Vallecano, já aconteceu recentemente. Nos anos 80 e 90 acontecia. Goleada, aquela super goleada era 4-0. O mesmo Barcelona da vida, isso, por exemplo, eu já até falei, o Pelé ainda jogou numa época de muitos gols, o Messi está jogando numa época de muitos gols, Maradona, eu até defendo que o Messi e o Pelé são melhores que o Maradona, mas assim, o Maradona jogou numa época que fazia menos gols.
Era normal um placar de 1-0, 2-1, assim, não era jogos com tantos gols quanto saem hoje. Tá? Um Ajax e Tottenham, do jeito que foi aí na semifinal da Champions League, não acontecia. Ou perder de 3-0 e virar para 4-0 na volta, isso não acontecia nos anos 90. Tá? Não, é impossível. O futebol mundial naquela época não permitia. Hoje os times... Bom, primeiro que a disposição dos times, a postura dos times em campo, em geral, é muito mais ofensiva, sobretudo na Europa. A gente vê times mais agressivos, vão buscar o gol incessantemente, mesmo quando já estão ganhando. Não se conformam com poucos gols. Além disso, as estratégias ofensivas muito mais bem elaboradas. E muito disso tem a ver. Por que 2005, 2006 começou a mudar? Bem, o que mudou ali? Bom, a partir de 2007, 2008, foi quando o Guardiola chegou no Barcelona... e começou a criar todo aquele movimento de mais posse de bola, toque de bola, que criou todo um novo sistema de futebol que acabou se espalhando muito rápido. Mas não foi só isso, né? A Espanha também, até um time que, a seleção espanhola, aquilo surgiu com aquele tic-tac, mais ou menos na mesma época que o Barcelona, com o Luis Aragonês, era um estilo menos agressivo, mas também menos agressivo ofensivamente falando, né? Na produção ofensiva. Mas ali deu base para muitas estratégias ofensivas que tinham como valorização a posse de bola. Então os jogos começaram, as estratégias ofensivas, as jogadas ofensivas passaram a ser muito mais coletivas e muito mais bem elaboradas. Não era só mais um cruzamento para a área, uma cobrança de falta, alguma coisa um pouco mais rústica e mais marcável. Então o futebol europeu cresceu muito nisso. Até a questão física dos jogadores também, que eles conseguem manter uma intensidade durante todos os 90 minutos, que faz com que um time consiga ficar em cima do outro o tempo todo. A quantidade de marcação de saída de bola, por exemplo, aumentou muito mais. Marcação dos atacantes para tentar roubar a bola já na frente aumentou muito. Isso também aumenta a produção ofensiva. Isso é uma coisa que não acontecia tanto, porque o jogador não aguentava, né? Ficava, você tinha isso, só usava isso em momentos muito pontuais do jogo, quando tinha uma necessidade específica. Então o futebol de hoje é melhor, mais bem jogado e produz ali mais gols, né? Agora, por que no Brasil não acontece? Aí tem muito a ver com a questão da defasagem tática do Brasil, né? Aqui no Brasil, eu até acho que este momento atual, estamos na virada de maio para junho de 2019, parece ter uns sinais positivos ali, né? Até porque no Fluminense, o Fernando Diniz, o Santos do Jorge Sampaoli, mas daí você vê algum movimento em outros clubes, o Botafogo buscando algo mais assim, o Atlético Mineiro entendendo também um pouco que pode tem que pensar num técnico que vai fazer um tipo de jogo um pouco diferente. Né? A gente viu alguns movimentos em alguns clubes aí dando essas indicações positivas, até o Palmeiras, que tem um jogo um pouco mais tradicional, dentro desse seu estilo mais tradicional, um pouco mais rústico, mas está sendo mais produtivo ofensivamente desde o início do Campeonato Brasileiro. Mas em geral tem uma defasagem tática no Brasil, e isso se reflete nos gols. A defasagem tática faz com que as defesas vençam, porque os ataques não têm essas estratégias elaboradas, toque de bola tão envolvente, tantos jogadores participando do jogo. E é claro, o nível técnico dos jogadores brasileiros que atuam no futebol brasileiro é menor também, né, por causa do êxodo de jogadores, então também às vezes tem um pouco menos de qualidade. Mas de qualquer forma, isso também acontece em futebol, em campeonatos pequenos da Europa, e essa aqui tem, por exemplo, o campeonato escocês, 2,535. O campeonato escocês tem um nível técnico muito inferior ao brasileiro, tá? O campeonato belga, 2,893, 2,9 praticamente. O campeonato belga também tem um nível técnico inferior ao brasileiro. Então não é só desculpa do nível técnico, é também do estilo. Tem a ver com o calendário, que os jogadores também não conseguem jogar direito, tem a ver que os técnicos não conseguem treinar direito, tem a ver com um monte de coisa aí, né? Tem a ver com a cultura de demitir técnico muito fácil, então os técnicos muitas vezes eles ficam na defensiva, e isso se reflete em montar times na defensiva. De qualquer forma, isso daí é um sinal importante de como o Brasil tá para trás, e tem que tentar melhorar, né? Essa média de gols, o futebol mundial está num período de que saem muitos gols, tá? Aquele estereótipo que a gente tem que antigamente, se saia muitos gols, era muito comum, um jogo de 5-2, hoje não é tão comum assim. Olha, a gente não está que nem nos anos 50, tá? Se a gente pensar no futebol romântico dos anos 50, o Santos do Pelé, né? O Botafogo do Garrincha, a gente não está naquela época mesmo. Mas nem no resto do mundo. Agora, a gente já faz mais gols que no final dos anos 60. A gente, assim, no mundo do futebol, já tem mais gol que no final dos anos 60. Já tem mais gols que nos anos 70. E aqui no Brasil não tem. Então a gente precisa consertar isso. Porque a média de gols do Campeonato Brasileiro do ano passado, 2,184, é uma vergonha. É uma vergonha enorme, porque é uma média de gols da virada dos anos 80 para os anos 90. E ali era absurdo, né? O Brasil chegou a ter o Campeonato Brasileiro de 90 com menos de 2 gols de média por jogo.
tá? Mas então é isso, que um videozinho rápido sobre essa informação, esse dado que eu vi, achei muito interessante, acho que devo falar, porque é uma coisa que o torcedor às vezes não sabe que está acontecendo, não percebe isso, e não percebe até o quão privilegiado quem pode acompanhar o futebol de hoje. Então vamos curtir esse futebol de hoje, que é um futebol muito ofensivo, até porque a próxima revolução ofensiva, a revolução tática, é capaz de ser defensiva, né? Porque a último grande salto tático beneficiou o ataque. Agora vem a vez de da reação. O esporte é assim, né? É sempre uma luta entre estratégias que tentam se anular. Então, como todo mundo está fazendo gol agora, acho que provavelmente a busca vai ser por tentar descobrir formas de anular isso, tá? Mas vamos aproveitar esse momento aí que está acontecendo muito gol, os jogos têm sido muito emocionantes, por isso que a gente vê a Champions League empolgante, a gente vê alguns jogos do Campeonato Inglês empolgante, e a gente vê super goleadas no Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol acaba não sendo tão equilibrado, então saem super goleadas, né? Uma coisa que não acontecia tanto. E esse negócio do Campeonato Espanhol, principalmente, mas também de outros campeonatos, também tem a ver com desigualdade técnica, né? Uma desigualdade técnica que não era tão grande assim entre os times do mesmo país, sei lá, nos anos 80, 90, mesmo na década passada. A defasagem financeira ficou muito grande entre os times, então por isso também começaram a surgir super goleadas. Mas não é só isso. O estilo do futebol mudou, times voltaram a jogar com 3 atacantes, né? Tipo um centralizado de referência, mas 2 meias avançados que viram quase pontas. Isso morreu no final dos anos 80, né? Ter ponta num time era visto como algo arcaico, né? Os times começaram a jogar só com 2 atacantes, agora ter 3 atacantes virou comum, né? O 4-4-2 já virou num 4-2-3-1, que da linha de 3 ali, 2 são quase pontas, que às vezes é quase 4-3-3. Então a tática ali já se tornou muito mais ofensiva, né? Atacantes marcando para sair de bola para fazer gol, volantes que chegam na frente fazer com qualidade, até zagueiros que às vezes que tem alguma qualidade de toque de bola que não vai chegar lá na frente e fazer gol toda hora, mas às vezes ele consegue qualificar um pouco a saída de passe para construir uma jogada um pouco mais elaborada e não só dar um chutão para frente. Então o futebol de hoje evoluiu muito e é nisso que o Brasil tem que ficar ligado. Esse é um bom medidor da situação atual do futebol mundial e da situação atual do futebol brasileiro diante desse cenário internacional, tá bom? Mas é isso, então, espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, clica no sininho, e comentem aí o que vocês acharem, tá bom? Já prometi, vou gravar um vídeo aí da minha coleção de camisas, porque eu cheguei a 50 mil inscritos. Muito obrigado a todos eles que ajudaram a atingir esse número, tá bom? E é isso, então. Um abraço e até mais.